Existe dentro de mim um impulso por encontrar Deus. Eu nasci com algo dentro de mim que me dá uma certa convicção de que existe um ser superior que comanda a minha vida, que comanda o universo, e o meu coração me impulsiona na direção dele. Eu desejo encontrar e retomar esse relacionamento com o meu Senhor. E esse impulso que existe dentro de mim não é algo que só eu tenho, mas isso é algo que foi colocado dentro do coração do ser humano, porque nós fomos criados por Deus e criados para nos relacionarmos e convivermos com Ele, sendo seus representantes aqui na Terra. Mas por conta do pecado, nós fomos jogados, expulsos para longe do coração de Deus. E agora é como se o nosso coração sentisse saudade de casa, sentisse saudade desse Deus. E essa é uma verdade no coração de todo ser humano. E talvez você esteja pensando assim, Gi, mas eu não creio que existe um Deus, ou eu conheço alguém que não crê, que se autodenomina um ateu. Mas até mesmo aqueles que se autodenominam ateus, que dizem não crer na existência de uma divindade, eles não nasceram dessa forma. Tanto é que a vida da pessoa, seja ela um ateu ou não, é geralmente construída em torno de algo. Nós construímos a nossa vida ao redor de algo. Alguns vão construir ao redor da adoração de um Deus de fato. Outros vão construir uma vida ao redor das suas finanças, ao redor dos seus sonhos, ao redor da sua carreira, ao redor da sua família, ao redor de si mesmos. O ser humano, ele tem a necessidade de construir uma vida ao redor de algo. Porque essa necessidade é justamente esse impulso em conduzir a sua vida ao redor de algo superior. Então, até mesmo aquele que não crê em Deus, ainda assim ele vive como se cresce, só que o Deus dele vai ser outros elementos e não o Deus criador de todas as coisas. Então, essa é uma condição humana. Deus nos colocou aqui com esse impulso para que nós buscássemos por Ele, para que nós voltássemos ao seu coração, voltássemos a nos relacionar com Ele. Mas como? Como voltar a se relacionar com Deus? Como se religar a Deus? Nós vamos conversar sobre isso agora. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden e agora eles já não têm uma natureza que pode dizer não ao pecado. Agora a natureza deles é caída. A situação é diferente. No Jardim do Éden, eles tinham um estado em que eles tinham a sua vontade completamente alinhada à vontade de Deus. O coração do homem e a mulher era alinhado, era conectado ao coração de Deus, e eles desejavam o mesmo que Deus e viviam conforme a vontade de Deus. E eles podiam não pecar. Essa possibilidade, essa escolha de não pecar, ela era totalmente possível. O homem e a mulher foram feitos justos, foram feitos corretos, e eles podiam negar aquilo que era mal. Eles podiam rejeitar aquilo que era contrário ao Pai, mas podiam também aceitar. Essa era uma condição de escolha. Só que depois da queda, quando eles escolheram pela desobediência, escolheram por virar as costas a Deus, agora eles não podem escolher não pecar. Agora eles pecam. Ainda que eles não desejem, eles não conseguem dizer não, porque a natureza deles é completamente caída. O coração e a mente são inclinados ao mal. A Bíblia vai usar a seguinte expressão, uma mentalidade reprovável. A mente, o coração e o seu interior são inclinados ao mal. Essa é a nova realidade da humanidade. E agora nós vamos começar a ler o relato do que vai começar a acontecer nessa nova realidade. Como vai ser a vida agora? Com essa nova natureza. Como vai ser a vida agora, não tendo um relacionamento 100% restaurado e conectado ao seu Criador, como acontecia no Jardim do Éden. Eu quero convidar você para ler comigo Gênesis, o começo do capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um homem. O homem e a mulher agora estão fora do Jardim do Éden. Eles permanecem na região do Éden, uma região especial, uma região privilegiada, mas fora do Jardim do Éden, esse lugar específico que Deus havia plantado para o homem e para a mulher habitarem. E agora, fora do Jardim do Éden, Adão e Eva então vão ter uma relação íntima, uma relação sexual. E dessa relação vai vir o primeiro fruto, Caim, o filho desse casal. Quando Eva tem Caim, ela vai atribuir a ele uma expressão. Na verdade, a própria mulher vai dar nome ao seu filho. Ela vai dar a ele o nome de Caim.
E esse nome tem um significado que tem a ver com essa fala de Eva, que ela diz: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. O nome Caim tem a ver com aquisição, tem a ver com eu conseguir, com uma conquista. É como se Eva estivesse glorificando a Deus porque agora ela conquistou um filho homem. Ela está falando isso, com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. E essa fala dela é muito interessante, porque a gente consegue perceber dois aspectos. O primeiro é que Eva está reconhecendo o auxílio do Senhor. Lembra que Eva foi aquela que, na vontade de viver uma autonomia e uma independência do seu próprio Criador, ela se permitiu ser enganada pela serpente e comeu do fruto que Deus havia dito que não era para comer. Mas agora nós temos uma mesma Eva que está reconhecendo o auxílio de Deus na geração do seu filho. Eva já não está igual no Jardim do Éden no momento da queda, o seu coração já está quebrantado. Eva já compreende que não vale a pena estar longe do Criador. Ela já quis ser independente em algum momento da vida e viu que isso só trouxe coisas ruins para ela. E agora ela aceita ser dependente de Deus. E não só aceita, como glorifica e agradece por isso. Agradece por ter o auxílio do Senhor. Não queira ser independente. Nós vivemos em uma geração em que essa mensagem tem sido pregada como se a independência fosse o caminho para a felicidade. E essa é uma grande mentira, porque nenhum ser humano é capaz de ser verdadeiramente independente. Nós dependemos sobretudo de Deus e não tem como não depender dele. E em segundo plano, nós dependemos dos próximos. Deus fez o ser humano para ser assim, seres sociais, seres que dependem do outro. Eu dependo da função do outro para que eu possa viver em sociedade. Eu dependo dos meus irmãos, eu dependo dos meus próximos para que eu possa viver, e essa é uma verdade. E quando nós fazemos as pazes com isso e a gente entende a graça que existe nisso, como é bom ser dependente, como é bom não precisar ser sempre a dona da razão, como é bom não precisar fazer as coisas sempre do meu jeito, como é bom ter com quem contar. Nós somos seres sociais. Então pare de lutar contra isso que tem causado tanta dor no seu coração e reconheça como é bom ter o auxílio do Senhor. E como é bom ter o auxílio do Senhor muitas vezes enviado pelos filhos de Deus também, não é? Então aceite a ajuda que está chegando até você. O segundo ponto que a gente consegue ver através da fala de Eva, que é muito interessante, é uma esperança. Eva não está agradecendo por ter tido um filho homem porque ela é machista. Eva está fazendo esse agradecimento porque Eva está lembrando da promessa. Eva está lembrando daquilo que o próprio Deus disse à serpente, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Quando Eva então consegue ter um filho homem, ela glorifica e agradece a Deus, porque ela tem a esperança de que esse filho seja aquele que vai finalmente derrotar a serpente, pisar a cabeça da serpente e restaurar o relacionamento deles com o seu Criador. Eva está dando um grito, uma gratidão, um grito de esperança. É isso que a frase dela significa. Isso é incrível, pensar que eles carregam a promessa de Deus no coração e creem que essa promessa vai se cumprir. E você carrega a promessa de Deus no seu coração, de que o nosso Salvador vai voltar e nós viveremos a eternidade com Ele? Carregue essa promessa, espere pela realização dessa promessa, como Eva estava esperando e gerou essa expectativa no coração quando ela então gerou seu primeiro filho. Vamos ao versículo 2, a palavra de Deus diz: voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Depois de Caim, Eva vai ter mais um filho homem, ao qual ela vai dar o nome de Abel. E só isso, não fala mais nada. A Bíblia diz que Abel se tornou um pastor de ovelhas e que Caim se tornou um agricultor. Tanto um quanto o outro aprenderam as suas profissões, os seus ofícios com o seu pai Adão. Lembra que quando Deus cria o homem e a mulher, ele dá uma ordem para que o homem e a mulher governem a terra, subjuguem a terra e governem, comandem os animais. Adão agora ensina aos seus filhos a fazer exatamente aquilo que Deus havia ordenado. Lembra também que quando Adão é expulso do Éden, Deus diz que ele vai ser expulso para lavrar a terra de onde ele havia sido retirado. Então agora Adão vai começar a trabalhar com a terra e ser um agricultor. Então Adão ensina esse ofício aos seus filhos. As primeiras profissões, né? Um agricultor, um pecuarista talvez.
eles estão aprendendo a fazer aquilo que Adão já fazia e que tinha sido ensinado pelo próprio Deus. Só que agora o processo era mais doloroso, era mais difícil, eles se fadigavam e tudo mais. Então, tanto Abel quanto Caim estavam cumprindo com aquilo que Deus havia deixado como uma cultura, como algo determinado para que o homem pudesse fazer. Vamos continuar no versículo 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então veja, nós temos aqui um momento em que os meninos agora, que talvez não fossem meninos, porque a Bíblia não nos diz, gente, quanto tempo passa entre um versículo e outro. Então talvez Caim e Abel, quando vão levar a oferta para Deus, já não fossem tão novos assim. Mas enfim, nós chegamos na passagem em que a Bíblia está nos contando que o filho mais velho deles, Caim, vai levar uma oferta ao Senhor. E essa oferta vai ser do fruto da terra, ou seja, vai ser algo que ele produziu na terra, ali do trabalho dele, ali da agricultura. A gente consegue compreender que pelo desenrolar da história, essa prática de ofertar algo a Deus era algo corriqueiro nos dias deles. Caim e Abel não tiraram essa ideia do nada, de oferecer algo para Deus. Muito provavelmente seus pais ensinaram eles a ofertar algo para Deus na tentativa de se religar ao Senhor, de se reconectar ao Senhor. E como eles viveram com Deus dentro do jardim e viram Deus ensinando eles como fazer essa conexão, por exemplo, através da morte de um animal, muito provavelmente Adão e Eva ensinaram seus filhos a fazer essas ofertas. Não só ensinaram, mas muito provavelmente eles tinham o hábito de fazer em determinado dia. A gente acredita que muito provavelmente no sábado, né? Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre o sábado. Eu falo sobre isso no vídeo do 7º dia em que Deus descansou. Então Adão e Eva já tinham uma certa ideia a respeito desse 7º dia e acredita-se que essa oferta tenha sido feita nesse dia. E que os meninos estavam seguindo o exemplo dos seus pais, que já tinham o hábito de ir para um determinado local, onde eles ofertavam algo para o Senhor. E agora havia chegado a vez dos meninos, havia chegado a vez de Caim e Abel ofertarem algo para o Senhor. Caim então vai ofertar do seu trabalho, vai ofertar do fruto da terra, daquilo que ele fazia na terra. E Abel, vamos continuar no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então, Abel, diferente do seu irmão, vai levar um animal, né? A primeira cria do seu rebanho. Lembra que ele era um pastor de ovelhas. Ele vai levar, então, a primeira ovelha, a primeira cria que o rebanho gerou para ofertar ao Senhor. E essa cria, ele vai ofertar a parte gorda, ou seja, a gordura dessa cria. Isso, gente, é muito específico. Quando a gente avança na leitura bíblica, muitos anos depois, a gente vai ver Moisés ensinando o povo a como oferecer um sacrifício ao Senhor. E dentro das especificações desse sacrifício, a gente tem Moisés falando que eles deveriam ofertar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, a primeira cria do rebanho. Um animal que fosse a primeira cria, que fosse macho, que fosse perfeito e que se queimasse a parte da gordura. Isso é muito específico porque é um apontamento profético, é um símbolo, é uma figura daquele que seria de fato o sacrifício, que foi Jesus Cristo. Por isso um macho, por isso sem defeitos, porque Jesus era perfeito. Então existe toda uma simbologia específica. Então quando a gente chega aqui no relato de Gênesis e a gente vê, e detalhe, é o primeiro, porque é o unigênito, é o primeiro filho, o filho de Deus, o primeiro filho, Jesus, está apontando para Jesus. Então é muito interessante pensar que antes mesmo da lei de Moisés, Abel, lá no princípio da criação, ele já está oferecendo a Deus algo muito específico. Da onde Abel tirou isso? Por quê? Da onde veio a ideia de Abel de sacrificar um animal para oferecer ao Senhor? Muito provavelmente ele aprendeu com Adão. Muito provavelmente Adão contou para ele que o próprio Deus havia sacrificado um animal para cobrir o corpo deles com a pele do animal. Assunto que eu falei com você no vídeo anterior. Então Abel está usando do ensinamento que o seu próprio pai deu para que ele se religasse, para que ele se reaproximasse de Deus. Vamos continuar o texto. A Bíblia diz o seguinte: o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Versículo 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou.
Então, depois que os meninos levam o sacrifício, levam a oferta diante do Senhor, Deus vai manifestar a aprovação dele. Nós não sabemos como foi essa manifestação, porque a Bíblia não nos conta o que aconteceu. Mas existe uma certa especulação, que não é tão especulação, porque muito provavelmente foi isso mesmo. Você olhando o restante da Bíblia, a forma como acontecia, então muito provavelmente aconteceu da mesma forma. Lá no deserto e na terra de Canaã, quando o povo vai ofertar um sacrifício ao Senhor, a Bíblia conta que o Senhor derrama fogo do céu, fogo consumidor. Esse fogo consome a oferta, consome o sacrifício, indicando que Deus estava recebendo aquele sacrifício. Como nós sabemos que ao longo da Bíblia isso se repete várias vezes, muito provavelmente foi assim também com Abel e Caim. Então Abel e Caim teriam levado a sua oferta diante do Senhor e Deus teria derramado fogo do céu e consumido a oferta de Abel, mas não teria consumido a oferta de Caim. Dessa forma, simbolizando que Deus aceitou não só a oferta de Abel, mas aceitou a Abel e não aceitou a oferta de Caim, reprovando Caim. Agora a gente precisa entender por que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta do outro. O problema era de fato a oferta ou o problema era o ofertante? E eu quero que você compreenda que o problema era o ofertante. Sabe por quê? Ainda que Abel tenha feito exatamente como seu pai lhe ensinou, oferecendo um sacrifício de animal, entendendo a necessidade do derramamento de sangue para o perdão dos nossos pecados, ainda assim, não havia um grande problema em ofertar o fruto da terra. Afinal de contas, Caim estava ofertando o fruto do seu trabalho. Isso não era um problema aos olhos de Deus. Como eu sei disso? Quando a gente vai para a lei de Moisés, a gente vai ver Moisés também falando sobre a oferta de cereais, a oferta dos frutos da terra. Então Deus recebe também esse tipo de oferta. Então a grande questão aqui não é o fato de ser um animal ou não ser um animal. A questão é o ofertante. A Bíblia vai dizer pra gente que Caim era do maligno e as suas obras eram más. É isso que a Bíblia diz pra gente, se eu não me engano, em 1 João. Caim era do maligno e as suas obras eram más. O problema ali era o coração de Caim. Caim não amava a Deus. Caim estava praticamente oferecendo uma oferta como uma obrigação para garantir que as coisas dessem certo. Caim acreditava na existência de Deus, mas ele não amava o Senhor e ele não adorava o Senhor conforme o desejo do Senhor. Ele fazia as coisas conforme a sua própria vontade para resolver os seus problemas e dizer que ele tinha feito a sua parte. Tanto é que a Bíblia não vai dizer que ele entregou a melhor parte do fruto da terra. A Bíblia diz apenas que ele entregou do fruto da terra, mas não a melhor parte. Diferente do seu irmão Abel, que a Bíblia vai dizer que era um homem justo. O próprio Jesus, quando se refere a Abel, ensinando ali aquela multidão, ele vai chamar Abel de um homem justo. E um homem justo, na Bíblia, é um homem que ama a Deus. É um homem que deseja viver uma vida que é alinhada ao coração de Deus. Um homem de boas obras e não de obras ruins. Um homem que deseja se aproximar de Deus e viver conforme a vontade de Deus, agradando a Deus. Um homem que decidiu seguir o caminho oposto de seu pai Adão, que desejava obedecer a Deus e não desobedecer. Então Abel era um homem justo, seu coração era justo. A Bíblia também vai dizer que Abel teve fé, e essa é a grande diferença que faz de Abel um homem justo, enquanto Caim era um homem considerado do maligno, considerado um homem de obras más. Abel tinha fé. E eu preciso conversar sobre isso com você, sobre esse conceito de fé. É muito comum, às vezes, a gente ouvir as pessoas falando assim, eu tenho muita fé. Só que fé no quê? Gente, a fé não é um pensamento positivo. A fé não é ter a certeza de que algo vai acontecer, então aquilo acontece. A fé, ela exige um substrato. A fé, ela exige um objeto. Você tem fé em algo. Não é algo aleatório, não é simplesmente pensamento positivo. A Bíblia nos oferece uma definição de fé, claramente, né? No texto de Hebreus, capítulo 11, lá no versículo 1, ele vai dizer pra gente que a fé é a certeza daquilo que eu não posso ver, das coisas que eu não posso ver. Significa que elas não existem? Não. Significa que eu não posso ver, mas elas existem. E essa é a fé, é a prova de que elas existem, ainda que eu não as possa ver. É por isso que quando eu falo que eu tenho fé em Jesus Cristo, que eu creio em Jesus Cristo e que Ele vive,
Eu estou falando sobre algo que é verdadeiro. Jesus vive, mas eu não posso vê-lo ainda. Mas eu posso senti-lo, eu posso caminhar com ele, eu posso me relacionar com ele. E isso é possível porque eu tenho fé. Essa é a prova de que é real. Abel teve fé, e ele não teve uma fé aleatória, ele teve fé no Deus único e existente. Ele teve fé naquilo que Adão lhe ensinou, e por isso ele está ofertando algo para um Deus real e para um Deus que tem vontades, e por isso Abel faz conforme a vontade de Deus. A fé de Abel tem um substrato. Nós precisamos entender isso. Uma fé que não se apoia na palavra de Deus é uma fé vazia. A fé de algo que não é real, que a palavra de Deus não baseia como verdade, é crendice, não é fé. Então tome cuidado, porque às vezes você tem falado, eu sou uma pessoa de muita fé, mas você não conhece o Deus verdadeiro, você tem adorado um Deus que a sua mente está criando, e isso não é fé, isso é crendice. Abel tinha fé no Deus verdadeiro, e isso fez com que ele fosse computado como um homem justo diante de Deus, e por isso a sua oferta foi recebida. E aí eu quero falar com você a respeito disso. O relacionamento com Deus, a nossa ligação com Deus, ela não pode ser feita conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Deus que existe. Lembra, no começo do vídeo eu falei com você a respeito do fato de que o ser humano nasce com uma convicção interna de que existe algo superior, e ele busca por essa reaproximação. Não é em vão que quando a gente estuda a história dos povos, a gente estuda a história das tradições antigas, a gente sempre vai ver os povos fazendo algum tipo de sacrifício, criando algum tipo de divindade, tentando se aproximar dessa divindade de alguma forma. Não precisa ir muito longe. Ainda hoje, culturas que são isoladas, você vê esse tipo de manifestação dentro deles, dentro da cultura deles. E nós atribuímos a esse movimento o nome de religião. A religião, a palavra religião, tem a ver com religar. É se religar a Deus, é a tentativa de se reconectar a essa divindade que o meu coração parece me empurrar para ela. Então, a religião é um pacote de regras, é um conjunto de regras, é um sistema que o homem cria para tentar se conectar com Deus. A questão é, essas regras estão sendo criadas, pautadas no coração humano, ou elas são de fato verdadeiras porque estão debaixo da direção de um Deus? Essa é a grande questão. No Jardim do Éden, Deus vai deixar claro que para que o nosso pecado fosse perdoado, era necessário o derramamento de sangue. É por isso que Abel vai sacrificar um animal. É por isso que depois nós vamos ver Noé também sacrificando animais. É por isso que nós vamos ver que essa era uma prática de Abraão, de Jó, e depois o próprio Moisés vai deixar isso por escrito e muito bem detalhado. Porque era necessário o derramamento de sangue, o derramamento do sangue de um animal. Isso foi ensinado pelo próprio Deus. E foi sendo passado de homem para homem. E essa é uma coisa tão real que os povos antigos entendiam isso muito bem. Tanto que quando você vai para outras culturas, outros povos que não seguiam o Deus de Abraão, você também vê sacrifícios. Só que não o sacrifício de animais. Você vê o sacrifício dos próprios filhos, você vê o sacrifício de outros seres humanos, às vezes o sacrifício também de animais, sempre havendo derramamento de sangue. O homem entendia muito bem essa necessidade de se derramar sangue para perdão dos pecados. Deus ensinou, e isso foi sendo passado de homem para homem. Só que aqueles que caminhavam distante do Senhor, do único Deus existente, aquele que havia determinado como ele desejava ser adorado e o que precisava ser feito para que os nossos pecados fossem perdoados, eles começaram a criar variações de sacrifícios. Variações que não estavam sendo direcionadas por Deus, mas direcionadas pela serpente. Só que eles entendiam bem essa ideia de sacrifício. E aí, gente, quando Jesus entra na história, a coisa começa a ter um sentido muito mais profundo, porque as pessoas da época entendiam muito bem a necessidade de se derramar sangue para nos reconectarmos com Deus. E aí a gente agora começa a falar de uma história em que o próprio Deus se faz sacrifício para que nós nos reconectemos a Ele. Eu não sei se você está entendendo a profundidade disso, mas eu quero que você entenda uma coisa. Se nós pegássemos todas as religiões existentes no mundo, com exceções de algumas que são um pouco mais filosóficas, mas a grande maioria das religiões envolve um ato sacrificial para você se aproximar dessa divindade. Sacrifícios de todos os tipos, diversos, mas é sempre um ato do ser humano em busca do Deus.
É sempre o homem tentando se reconectar com essa divindade. E aí, a gente tem um único ponto da história em que acontece completamente o oposto, em que a própria divindade, ela se aproxima do homem para então se religar a ele, se reconectar a ele. Você tem o próprio Deus se tornando homem e então se fazendo sacrifício. Você tem histórias e histórias de toda a sociedade, tantos anos e anos da humanidade, derramando sangue de outros animais para se reconectar com Deus, até o momento em que o próprio Deus resolve entrar na história e derramar o próprio sangue para que nós pudéssemos nos reconectar a Ele. Gente, se isso não mexe com o seu coração, eu sinceramente não sei o que mexe mais. Porque nós estamos falando do próprio Deus se tornando sacrifício e derramando o sangue dele, assim como era feito com os animais, para que nós pudéssemos nos reconectar. Eu estou falando de uma religião em que não é o homem que faz algo para ter a Deus, é Deus que faz algo para ter o homem de volta. E é esse amor que é extremamente escandaloso. E é assim que nós nos relacionamos com Deus. Não adianta você seguir outro caminho. Não adianta você fazer outros tipos de sacrifício. Não adianta você se mutilar. Não adianta você fazer oferendas. Não adianta você comprar determinados materiais. Não adianta você fazer certos rituais ou declarar certas palavras para que você se reconecte com Deus. Deus deseja se religar conosco, Deus deseja se relacionar conosco, mas existe um único caminho possível, e esse caminho possível se chama Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez homem, que se fez sacrifício, que derramou do próprio sangue para que os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos nos reconectar com Ele e nos relacionarmos com Ele. Essa é a única forma. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Não há outra forma de nos aproximarmos do único Deus existente, do único Criador. Tome cuidado, Satanás é muito astuto e ele tem usado muito o nome de Jesus em contextos completamente desproporcionais e distorcendo as coisas. Proclamado Jesus como um simples homem com sabedoria ou como um simples profeta, mas a Bíblia nos diz que Jesus é Deus, 100% Deus, 100% homem. É Deus que se fez sacrifício, é Deus que veio à terra para morrer por mim e por você, é Deus que se inclinou para se reconectar com a sua criação. E eu sei que isso escandaliza e por isso às vezes é muito difícil das pessoas aceitarem, porque Ele é Deus e nós somos apenas criação, mas ao mesmo tempo que isso é escandaloso, é também extremamente amoroso. Esse é um Deus que deseja se reconectar com você, que deseja responder ao impulso do seu coração. Então, se você estava aí pensando, existe algo de mim que parece que sente saudade, que parece que deseja uma divindade, que parece que sente falta de se reconectar com o meu Criador, esse impulso é real e a resposta para esse impulso é uma só: Jesus Cristo. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele é Deus, Ele é homem e Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É só assim que podemos nos relacionar com o Senhor, é só assim que podemos adorar a Deus. Deus se inclina em relação aos homens para nos religar a Ele e nós reagimos a essa ligação. Quando nós vamos ao culto para cultuar a Deus com os nossos louvores, com os nossos cânticos, para cultuar ao Senhor com as nossas leituras e os nossos estudos, nós não estamos fazendo um esforço para sermos amados por Deus. Nós estamos fazendo um esforço porque fomos amados por Deus e, portanto, não conseguimos permanecer quietos no nosso canto. Nós o amamos, esse amor é enorme, não tem como não reagir a Ele. E é por isso que nós reagimos. E a essa reação nós damos o nome de adoração. E para adorar é preciso ter Jesus. Ele se manifesta, nós reagimos em adoração. Ele manifesta mais um pouco, nós reagimos em adoração. E à medida que nós reagimos em adoração, nos parecemos mais com Ele, nos aproximamos mais dEle, nos tornamos mais preenchidos de Jesus. Repito, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Portanto, tome cuidado para não adorar os deuses que o seu coração está criando. Não fale assim: eu creio em Deus. Que Deus? Que Deus é esse que você crê? Porque dentro de você existe um impulso, sim, para uma divindade. Mas se você não está pautado na verdade, se você não conhece a Cristo, se você não conhece a palavra do próprio Deus, você está se pautando no que o seu coração está criando como Deus. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então tome cuidado.
Creia no único e verdadeiro Deus que existe, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e louvarmos a ti, tu virás até nós, Deus de graça e favor. Ao erguermos as mãos e louvarmos a ti, tu virás até nós, Deus de graça e favor. Reaja, reaja a quem Jesus é. Se você não tem reagido de nenhuma forma, a sua fé tá morta, tá fria. Não permita viver uma fé morta. Começa a orar e pede para Deus mexer aí. Pede para Deus te fazer reagir. Você precisa entender. Essa mensagem não dá para passar pelo seu coração e encontrar uma total indiferença. Não é possível que seja assim. Então reaja.